Oi, oi, pessoal, aqui é a Fran, desenvolvedora e uma jovem nova mulher chegando aos 30 anos. Pois é, hoje é meu aniversário e hoje eu faço 30. Ê! E por incrível que pareça, eu acho que eu não estou numa crise dos 30 anos, muito pelo contrário, eu acho que eu estou no inverso da crise dos 30 anos, porque eu estou me sentindo muito bem hoje. Aproveitei para tirar o meu day off. Na minha empresa tem esse benefício, né? Então a gente pode tirar um dia de folga no mês do nosso aniversário e eu criei uma política na minha vida. Esta política vai ser no dia do meu aniversário, se for dia de semana, né? Porque daí se for final de semana, aí eu jogo para uma segunda, para uma sexta daquele mês e assim por diante. Mas hoje é uma quarta-feira, dia 15 de julho, meu aniversário, fazendo 30 anos, e sim, estou de folga pleníssima. E mesmo assim acordei 9 horas da manhã. Pois é, os costumes, né, gente? Os costumes. Mas enfim, gente, o que eu quero com este vídeo aqui para vocês? Eu sei que o vídeo, ultimamente, ele tá focado em falar um pouco sobre a minha rotina como programadora e também outras coisinhas do meu dia a dia, como leitura, livros e afins, até porque eu acho que eu estava focando muito em ser do nicho de tecnologia e estava esquecendo de ser algo para mim mesma do futuro. Então, esse canal vai ser mais um acervo da Francine para quem quiser acompanhar, acabar acompanhando. E caso não seja do seu gosto, outras discussões que não seja só rotina de uma vida de programadora e tudo mais, de uma garota de programa, vocês estão livres para sair ou para ficar, tá? Aqui eu não vou prender ninguém, a não ser que vocês queiram. Mas enfim, eu tô muito feliz completando meus 30 anos e na última semana eu fiquei refletindo sobre o que eu conquistei até aqui e que como a minha vida era estagnada até eu completar os 25 anos, por N motivos. Que não vem ao caso aqui, são histórias muito íntimas que eu acho que não me vem vir falar com vocês aqui, mas enfim. Aos 25 anos aconteceu algumas coisas na minha vida. Uma delas foi eu me mudar do interior da região metropolitana que eu morava, uma cidade super pequenininha, super interiorana e rural, para a capital do Paraná. Então, hoje eu moro em Curitiba. Mudando para cá, eu comecei a trabalhar como atendente de telemarketing e com isso eu fui crescendo dentro dessa empresa que eu trabalhava. Então, eu comecei como atendente de telemarketing para banco, então, bem estilo saque. Com mais ou menos 8 meses trabalhando como atendente, eu subi para o time de treinamento dessa empresa. Então, eu comecei a dar treinamento para os atendentes que iam entrar para trabalhar também nessa carteira de banco que eu trabalhava e tudo mais, só que era algo bem mais complexo, porque envolvia setor de PJ, empresas e etc. do banco. E aí, depois do treinamento, eu fui promovida novamente para trabalhar como design instrucional, que foi uma das áreas fundamentais para eu aprender design, como transmitir conhecimento através de slides, sem ser chata. Essa era a ideia da área que eu trabalhava lá. E eu trabalhava com garotas maravilhosas, eu aprendi tanto com elas. As coisinhas mais preciosas daquele lugar foi essa equipe, eu acho que foi uma das equipes que eu mais amei trabalhar em toda a minha vida. Extremamente unidas, extremamente companheiras. Cara, era uma família, assim, realmente eu me senti muito acolhida quando eu entrei, muito acolhida quando eu saí também, que foi quando daí eu passei em uma outra vaga para trabalhar como atendimento de suporte de um e-commerce, que também foi um dos melhores empregos que eu tive na minha vida até hoje. A empresa é maravilhosa, a equipe é maravilhosa, a maioria das pessoas ainda trabalham lá, das minhas equipes, eu passei por 2 equipes por lá, todos maravilhosos. Algumas pessoas saíram, também incríveis, para seguir os seus rumos, assim como eu fiz, mas, cara, sabe, as pessoas desse lugar são outro nível. E eu acho que lugares com pessoas como essas que eu trabalhei até aqui são incríveis, mesmo que às vezes tenham os seus problemas, porque não existe emprego perfeito, nunca vai existir. Não caiam nessa ilusão, gente, não existe.
Mesmo se for um trabalho 100% home office, vai ter alguma coisa no seu trabalho que vai te deixar desgostoso e vai te fazer pensar: "Meu Deus, por que que eu tô aqui?". Trabalhei esse tempo, passei por 2 equipes, uma equipe de suporte mais de plataforma, e aí eu fui para uma equipe mais técnica, que daí já mexia com código, já mexia com APIs e tudo mais. Foi aqui que eu aprendi tudo o que eu precisava para conseguir o meu emprego que eu estou hoje atualmente, que é como desenvolvedora de sistemas na empresa que eu trabalho hoje. Então, eu tive todo um caminho que me trouxe até aqui, por mais que pareça que o meu trabalho no telemarketing possa ter sido inútil, me trouxe muito conhecimento para conseguir fazer a função que eu faço hoje. Hoje eu sou desenvolvedora de integrações. Vira e mexe, eu preciso ou falar com outros desenvolvedores ou até falar com o próprio cliente. Então, eu tenho que ter um papo mais palatável, digamos assim, que não seja tão técnico, mas que também não seja tão leigo para falar com os clientes, até que eu tenho muitos clientes que acabam trazendo seus times de TI para as conversas junto, para entender as regras de negócio e tudo mais, para as integrações, para que eu possa fazer o meu trabalho. Então, saber falar com pessoas foi fundamental para eu estar onde eu estou hoje. E eu sei que muita gente que quer entrar na área da programação, quer entrar na área da programação para fugir de falar com pessoas. Mas eu lamento dizer a vocês que talvez, em alguns casos, não seja possível fugir disso, de falar com pessoas. Acontece de eu ter que me deslocar do meu mundo fechado, com os meus fones de ouvido, ali no meu cantinho, e ser uma pessoa sociável. Ter uma boa comunicação para falar com essas pessoas. Tanto que, quando eu terminei os meus 3 meses de experiência na empresa, eu fui cooptada para essa equipe de integrações, principalmente porque eu já tinha essa bagagem de comunicação, de suporte técnico e tudo mais, de falar com outras pessoas. Então, esse foi um dos motivos que eu fui puxada para essa equipe, mas hoje é full back-end, mexer com API, testes e tudo mais. Vai fazer 1 ano e 2 meses agora, dia 19 de julho, que eu tô trabalhando nessa empresa. Então, que eu trabalho realmente com integrações tem mais ou menos uns 8 meses por aí, porque no começo eu fui pegando aos poucos as coisas e tudo mais, se aprender, que daí eu comecei a realmente tem 8 meses, mas parece, na minha visão, que eu tô há muito mais tempo de tanta coisa que eu fiz, de tanta coisa que eu trabalhei, de tanta coisa que eu aprendi, sabe? E eu fiquei analisando todo esse meu trajeto em 5 anos, né? Porque eu saí de atendente de telemarketing e virei desenvolvedora em 4 anos, quase 5 anos. E não foi só isso que mudou. Além da minha vida profissional ter mudado drasticamente nesse período, em meia década, a minha vida pessoal também mudou muito. Eu descobri muitas coisas ao longo desses 5 anos. Uma delas foi que eu sou autista e TDAH. E nesse caminho que eu estava descobrindo esse diagnóstico também, eu já sabia que eu tinha TDAH, porque eu já tinha sido pré-diagnosticada anteriormente por psicólogas que eu tinha passado, tanto na adolescência quanto enquanto eu era jovem adulta, quando eu estava começando a faculdade, porque eu tive algumas crises de depressão que chegaram né, ao desejo de arrasta para cima e quase a tentativa. E eu tive que fazer alguns tratamentos, e aí fui diagnosticada com TDAH na época, e daí eu achei que era só isso. Mas tinha acabado a minha memória, então voltei com um novo take aqui, só para finalizar o vídeo. Eu acho que eu já falei bastante, né, sobre as mudanças da minha vida, como eu me sinto fazendo 30 anos. Eu não me sinto mal, muito pelo contrário, eu me sinto muito bem. Muitas coisas maneiras aconteceram e estão acontecendo na minha vida, né? Então, como eu disse, tenho um relacionamento maravilhoso, tenho amigos super bacanas à minha volta, cultivei muitas experiências e amizades muito massas nos meus trabalhos anteriores a esse que eu estou hoje como desenvolvedora. Reconstruí a minha relação com a minha irmã, que tinha se desgastado e tinha basicamente estava quase nula, né, quando eu estava no meu relacionamento anterior. Aconteceu várias coisas no longo desse caminho e compramos nosso apartamento aqui. Estou num apartamento antigo ainda, a gente só vai se mudar no mês que vem. Estou bem ansiosa, para ser bem sincera, não vejo a hora de ir para minha casinha, mas
a gente tá bem animado. Tô pensando já em várias coisas para fazer. Já tô vendo algumas questões de decoração e afins pro meu apartamento, porque agora é meu, então eu vou poder fazer o que eu quiser na minha casinha. E eu tô super feliz. E no geral é isso. Esses últimos 5 anos me agregaram muito mais do que os últimos 25 anos antes dos 30 poderiam ter agregado. Eu acho que é porque a partir dos 25 anos de idade é quando a gente já está maduro o suficiente, já tem experiência o suficiente para conseguir viver novas experiências de forma mais consciente, de forma mais esperta, de forma que a gente consegue absorver realmente tudo que aquelas experiências nos trazem. Isso aconteceu em todos os trabalhos que eu tive até aqui, eu consegui absorver o máximo que eu podia absorver para agregar na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Eu vejo que trabalhar com atendimento de telemarketing melhorou muito a minha convivência com as pessoas. Eu ainda não gosto de ligar para serviços, porque eu nunca gostei de ligações, mas ter que ter passado por atender ligações como uma forma de trabalho melhorou muito a minha questão com a comunicação, que era um dos maiores prejuízos que eu tinha na minha vida. Claro que antes disso eu fazia lives e já fazia conteúdo para internet, já gravava vídeos. Antes de abrir esse canal, eu tinha um outro canal sobre cultura pop. Eu era bem travada, mas foi essas pequenas coisas que me ajudaram a melhorar na minha comunicação, de como falar, de como interpretar, de como manifestar as minhas ideias sem me atropelar e sem cometer muitos erros. Eu ainda hoje em dia cometo muitas gafes de comunicação, mas é normal, é uma coisa minha que eu trato e tudo mais, mas é uma coisa por causa do meu autismo e do meu TDAH, pensamentos muito rápidos, eu acabo interrompendo as pessoas sem querer, e isso é uma coisa que eu me policio muito para não ser rude ou mal educada. E é isso, me autodescobri nesses últimos 5 anos. Eu sou uma nova Francine, eu sou uma nova pessoa. Tenho certeza que daqui mais 5 anos eu serei uma pessoa totalmente diferente deste vídeo aqui. E Francine do futuro, conta pra gente como que estou eu com 35 anos e assim por diante. Se você se identifica ou se identificou com alguma coisa, acalme o seu coração. Se você ainda não chegou nos 30 e está desesperado que está chegando nos 30, pode ter certeza que não é tão ruim quanto parece. Eu sei que as vivências, elas mudam de pessoa para pessoa. Não tem como eu comparar a minha vida com a vida de outra pessoa que está me assistindo aí do outro lado da tela. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês: estudar, me dedicar aos estudos foi o que salvou a minha vida em inúmeras coisas, principalmente hoje em questões financeiras, que eu posso vir e dizer para vocês, eu tenho um ótimo emprego, porque todas as experiências anteriores agregaram muito, mas o que realmente agregou verdadeiramente foi eu ter estudado e eu ter conseguido um diploma. Isso foi o que fez eu sair de um salário mínimo de, na época, estava em 1.400 e pouco ainda, né? E aí foi subindo quando eu trabalhava no telemarketing a um salário que eu consigo, não vou dizer que viver realmente, eu sobrevivo com menos dor de cabeça hoje em dia. Digamos que é isso. Então, os meus conselhos para você que ainda está nos seus 25 anos, que faça como a Francine de 25 anos, se dedique aos estudos, procure trabalhos que se correlaciona com a sua área. E acabou novamente a memória do celular. Eu acho que não é para eu gravar esse vídeo. Não é para eu, os 30 anos, só viva os 30 anos, Francine. Não fale nada para a sua Francine do futuro. Ela tem boa memória, ela vai lembrar. Na verdade, eu não vou lembrar. Então, eu acho que é por isso que eu gosto de gravar os vídeos, porque eu posso falar, sabe? Mas, como eu estava falando anteriormente, cara, estude. Essa eu acho que é a dica primordial que eu dou para quem ainda não chegou aos 30 anos. Tudo bem que se você tá nos 30 anos também, você tem tempo para estudar também. Estude também, se dedique a uma coisa que ocupe a sua cabeça além das telas, tá? Viva a sua vida da melhor forma possível. Não esqueça que sempre vai ter alguém te admirando de alguma forma, mesmo que você ache que você não mereça admiração. Sei que a gente se cobra demais,
Mas é isso. É um vídeo mais de desabafo, de conversa, tipo um bate-papo mesmo. E é isso. Um beijo pra vocês.